chegamos no nosso 6º episódio do Ideia Delas. Sejam bem-vindos aí. Eu sou a Natália, se você não me conhece ainda. Até aqui, se você não me conhece, quer dizer que você não assistiu os outros. Faz favor de, né? Vamos fazer aí a tarefa de cada um. Eu faço a minha, você faz a de vocês. Eu sou marqueteira, mas não estou sozinha aqui hoje para apresentar esse episódio. Estou com uma pessoa muito maravilhosa. Boa noite, Marozane. Boa noite, Nath. Então, eu me chamo Marozane, sou empresária e faço parte da FACIAP Jovem, que esse é um detalhe importantíssimo hoje. Hein? Spoiler! Então, gostaria de desejar boa noite a todos, principalmente às mulheres empreendedoras, que dedicam o seu dia a dia em muitos projetos especiais ao longo do nosso Paraná. Perfeito. E a gente tá com uma delas aqui. Ai, gente, olha, nem vou falar ainda, porque você sabe que eu tenho que falar dos patrocinadores, que eu tenho que agradecer a galera que, né, apoia a gente pra caramba, que a Ideia Delas não estaria acontecendo se não fossem essas marcas, e vocês sabem que eu leio, porque são várias, porque temos muitas pessoas muito legais ao nosso redor. Então é o seguinte, o Citibel, a Cessu, o Rei da Carne, a Visimed, a Alberg Beer, ao Service Center, ao Antigo, a Conli, administradora de condomínios, a Carlas Amadei, corretora de imóveis, e a Evolve Capital Humano, o nosso muito obrigada por nos apoiarem, por fazer com que tudo isso aqui fosse possível. Fosse e seja, enfim, continuará sendo possível, ok? Muito obrigada mesmo. Nada se faz sozinho e a gente fica muito feliz por vocês estarem conosco. Agora, vamos falar dela? Que rufem os tambores. Eu vou puxar, tá bom? Eu vou puxar. Vamos lá. É o seguinte, quando a gente vai falar de, liderança, né? A nossa convidada, ela é um destaque nisso. Ela tem um a mais, não apenas por empreender, tá bom? Mas por liderar, ela tem uma tarefa muito importante, vamos dizer assim, né? No nosso convívio, aqui na FACIAP, que a Mário falou, ok? Então, eu já vou puxar a apresentação aqui, que vocês sabem que eu tenho que ler também, porque as nossas convidadas sempre são incríveis, nunca é pouquinha coisa, ok? Então, vamos lá. Essa pessoa aqui, ela não tem medo de botar a cara para fazer as coisas acontecer, sabe? Sabe esse tipo de pessoa? Tipo assim, não sei muito bem como fazer isso aqui, mas eu vou fazer. Vai dar tudo certo, eu vou fazer e nós vamos... E show, e pá, e bola, ok? Ela é jornalista de formação, é especializada em marketing, é das minhas, maravilhosa. Ela é empreendedora e, é claro, este título importantíssimo, ela é atual presidente da FACIAP Jovem. Vocês sabem de que eu estou falando. Boa noite, Tanile. Boa noite, meninas. Boa noite a todo mundo que está aqui assistindo a Ideia Delas. Obrigada pelo convite, obrigada, inclusive, pelo currículo. Você viu? Olha só, é tão gostoso ouvir da gente, né? É muito bom. Estou muito feliz de estar aqui em Beltrão, voltar a essa cidade que eu tenho um carinho muito grande, voltar ao Sudoeste, né? Que é uma região que eu tenho um carinho muito grande, e poder bater um papo com vocês, tenho certeza que vai ser fantástico. Com certeza. Perfeito. É o seguinte, vamos começar, assim, pelo começo? Pode ser? Tudo bem? Concordam? Certo. Ok. Tanile, eu queria saber, primeiro, assim, como é que foi quando você fez jornalismo? Sim. E aí, você começou a empreender direto dali? Como é que foi esse processo aí? Antes de FACIAP, assim, vamos voltar um pouquinho na história para a gente entender o negócio. Vai lá. Muito bom. Bom, eu me formei em jornalismo em 2017, foi o meu ano de formatura, né? 2018 a formatura, eu terminei em 2017. Eu trabalhava com jornalismo na época, trabalhei com jornalismo esportivo muito tempo. Menina. Eu trabalhava com jornalismo esportivo e já fiz de tudo jornalismo esportivo. Eu gravei jogo, eu fiz comentário em jogo. Eu só não fui repórter de campo e não narrei jogo. De resto, eu fiz de tudo. Inclusive fotografia. Então, realmente, eu já fiz algumas coisas. E aí, na época, quando eu estava terminando a faculdade, eu comecei a estagiar no escritório de criatividade, que hoje é minha empresa. E eu comecei a estagiar na parte de marketing digital, a parte de redação e tudo mais. E aí as coisas foram caminhando. Eu, na época, tentando ali se eu fazia mestrado, estava ali na dúvida, passei no mestrado, comecei mestrado. E aí 2018 foi uma loucura, porque eu estava fazendo mestrado, eu já trabalhava no escritório, já era efetiva do escritório. E eu também trabalhava com jornalismo ainda. E eu trabalhava na CBN na época. Então era diário. Era bem diário. Tranquilo, graças a Deus. era rádio diário. Uhum. E aí foi onde eu comecei a olhar e falei, olha, eu acho que esse negócio de publicidade pode fazer mais sentido para mim agora. Marketing e tal. Mas eu ainda era funcionária do escritório.
E aí eu decidi sair do mestrado, continuei trabalhando com jornalismo também, então segui as 2 carreiras em paralelo, até que o Cris, que hoje é meu sócio, na época era meu chefe, me fez a proposta. Ele falou, Tani, e se você virar minha sócia, o que você acha? Na época tinha mais uma sócia, que era a Rúbia. Ele falou, e se você virar sócia nossa? E eu falei, olha, nunca pensei sobre isso. Ninguém na minha família empreendia na época, ninguém. Meus amigos, ninguém empreendia, todo mundo naquela ideia de fazer faculdade, começar a trabalhar em algum lugar. Então, era um universo completamente novo. E hoje eu fico muito feliz em dizer que muitos dos meus amigos se tornaram empreendedores, meus pais se tornaram empreendedores. Ô, louco! Olha, Então... ela influencia. Juro por Deus, meu Deus. Então isso realmente me orgulha muito, assim, saber que a gente sabe que é uma jornada muito solitária, né, muitas das vezes, mas lá atrás tive quem me convidou para isso. E sinto que deu muito certo, né? Foi uma jornada realmente. Mas, assim, hoje o jornalismo ainda perpassa em alguns espaços dentro da minha profissão, né? Principalmente a parte de assessoria de imprensa, enfim. Mas, realmente, empreender entrou na veia e aí é difícil sair, né? Ah, com certeza. Sim, de fato. De fato, é difícil. E aí, onde é que o associativismo entrou nisso aí? Já estava? Foi nesse momento? Foi muito depois? Como é que foi? Foi um pouco depois. Então, em 2018, eu me tornei sócia do escritório. Menos de um ano que eu estava na empresa, então eu tive um período como estagiária, um período como efetivo, e menos de um ano eu recebi o convite para me tornar sócia. Peraí, vamos fazer um parênteses aqui. Em menos de um ano de estagiária a sócia proprietária. Isso dá para virar uma palestra motivacional um dia. Com certeza, um título zero de uma a 100. matéria. De 0 a 100 em um segundo. Perfeito. Um ano, no caso. Em menos de um ano. Prossiga, vai lá. E aí, então 2018 foi o ano que eu comecei a entender, assim, de forma muito rasa, o que era ter uma empresa. Então, eu saí daquele papel de quem tinha como responsabilidade entregar suas demandas para começar a olhar um pouquinho mais macro. E aí, o Cris, né, que é o meu sócio, na época, ele já fazia parte da CPG Jovem, lá em Ponta Grossa. E ele falou, Tani, por que você não vai participar de uma reunião para conhecer a associação? A gente já era associado, enfim. Mas aí, no primeiro momento, eu fui conhecer o Conselho da Mulher. Que a ideia dele foi, eu estou no Conselho Jovem, você pode ir no Conselho da Mulher e a gente consegue aproveitar, né, melhorar nosso network e tudo mais. Justo. Aí eu fui a uma reunião do Conselho da Mulher, gostei do que era o associativismo ali, achei legal, nossa, bacana, uma reunião, né, naquele momento várias mulheres, mas eram mulheres mais maduras. E aí eu me senti, eu falei, acho que ainda não é meu momento de estar aqui. Com certeza aprenderia muito, mas eu falei, eu acho que eu sou muito novinha para estar no Conselho da Mulher. Né? Mulheres maduras, enfim, né? Com empresas enormes. Encaminhadas. Na época, quem era presidente da CPG Mulher era a Georgia, que hoje é presidente da associação, então dá para entender o contexto de como era o Conselho da Mulher. E eu falei, eu acho que eu ainda sou pequenininha para estar aqui, né? E aí passou, isso foi final de 2018, e aí entrou 2019 e teve a reunião de recepção de novos membros da CPG Jovem. E aí o Cris falou, Tani, então vamos na reunião do conselho, vai que você gosta do Conselho Jovem. Aí eu fui e eu me senti um pouquinho mais acolhida. Eu ainda era muito nova perto do conselho, porque na época o Conselho Jovem IPG, a média de idade era ali uns seus 30 e poucos anos. O presidente na época era o João estava com seus 36 anos, acredito. Então, também falei, bom, são empresários, jovens empresários, mas jovens há mais tempo do que eu. Então, falei, mas aqui eu acho que vai dar liga. E aí foi onde eu comecei a participar. 2019 foi o ano que Ponta Grossa recebeu uma GO. Então, na época ainda era GO, não era PJE, né? E aí foi onde eu comecei a entender que aquilo que a gente fazia em Ponta Grossa existia em outras cidades. E que existia a nível estadual. Eu fiquei tipo, que interessante isso, né? Olha, como é que pode, a CIAP menina? Jovem. E aí, aquela coisa de várias siglas, né? E a galera com essas camisetas dos conselhos. Eu fiquei, cara, isso é interessante. E aí, fui me envolvendo, fui aprendendo. Fiquei em 2019 o ano todo como conselheira. Entrou 2020 pandemia, então também foi algo importante, né? Estar no conselho foi importante até para ter um ambiente onde eu pudesse olhar e falar, tá todo mundo realmente passando por isso, vai dar certo, a gente vai se ajudar. E as coisas foram caminhando, mas a minha história no associativismo começou em 2019. Então, mais ou menos de um ano depois que eu tinha me tornado sócia do escritório, aí eu comecei a participar do conselho de fato. Entendi. E daí, você me mencionou em algum momento que houve aí um rolezão em 2020, né? Na pandemia, em relação ao núcleo até e tal. Como é que foi isso? Isso teve relação com o seu...
o caminho para chegarmos até hoje, né? Sim, bastante. Então, 2020 foi o primeiro ano de pandemia. Eu estava já como diretora de marketing do Conselho e Comunicação. E nós estávamos no momento em que a associação falou, olha, vocês só podem se reunir online. Não pode fazer reunião presencial de forma alguma. Sim. E aí nós tocamos, né, esse ano todo do Conselho de forma online. E na época, a presidente, ela tinha uma agência de viagens. Então, imaginem, né, o setor dela completamente impactado pela pandemia. E aí, no início de 2021, ela pediu afastamento. Ela falou, pessoal, eu preciso cuidar da minha vida. Né? E aí, claro, todo mundo entendeu. E nós tivemos uma reunião no início de 2021, online, metade presencial, metade online. Então, foi uma reunião híbrida. E eu estava na parte online dessa reunião. Eu não fui presencial na reunião. E aí, o pessoal, basicamente, foi uma reunião para a gente definir o que nós faremos com o conselho. E agora? A presidente sinalizou que precisava afastamento. Quem estava como vice-presidente na época também não podia assumir. E foi uma reunião onde estava todo mundo dizendo, olha, eu não posso por uma questão pessoal, não posso por uma questão profissional, enfim. E eu estava assistindo, né, participando dessa reunião do escritório. E o Cris, na época, tinha saído do conselho. Então, ele estava no momento que ele estava fora do conselho, só eu estava participando. E ele ouviu a reunião. Aí ele chegou para mim e falou, Tânia, o que está rolando? Falei, então, a gente está fazendo uma reunião para definir o que será Você feito. nem sabe, menino, o que está rolando aqui. Socorro. E aí, contextualizei para ele, e ele ficou ouvindo, ele viu, mas por que você não assume o conselho? Não está fazendo nada aí. Falei, como assim? Não existe essa possibilidade. Eu tinha menos de 2 anos de conselho, menos de 1 ano como diretora. E também, naquele momento, a maior parte dos conselheiros eram mais velhos que eu. Eu falei, não, tem gente muito mais capacitada que eu para liderar o conselho e tal. Ele falou, olha, se você assumir o conselho, eu volto para te ajudar. Porque aí ele voltaria pela experiência que ele já tinha, enfim, ele participava do conselho desde 2016. Para trazer uma bagagem. Exato. Eu falei, bom, então vamos esperar. Eu falei, vamos ver o que dá essa reunião. E aí a reunião foi acontecendo e eu fui a última a falar. E ninguém tinha se manifestado até então. E aí eu ainda brinquei, eu abri o microfone e falei, pessoal, diante de tantas opções, eu queria colocar meu nome à disposição. E eu falei, olha, eu sei que eu não estou preparada. Eu, honestamente, não sei nem o tamanho da responsabilidade que eu estou assumindo. Mas o Cris está aqui comigo e ele topou a gente voltar nessa alçada juntos. Ele volta para me ajudar na gestão, enfim. E eu aceito ser presidente. E assim eu me tornei presidente do conselho. E aí eu tomei posse no dia 1º de fevereiro de 2021, onde eu comecei, né, a presidência do conselho. Nós passamos ainda, logo na sequência, em março de 21, teve um novo lockdown. Ali nós perdemos vários conselheiros que acabaram saindo nesse segundo lockdown. Aí realmente muita gente saiu do conselho. E nós tivemos um processo de reconstrução. Então, 2021 foi o ano realmente de reconstrução do conselho. Foi o momento de reaproximar a FACEP Jovem, a CPG Jovem de FACEP Jovem. Foi um momento de entender o que os outros conselhos estavam fazendo. Foi um momento importantíssimo de aproximação com a associação. Eu me lembro que eu fiz não foi nem uma reunião, foi uma chamada de telefone mesmo, com a executiva comercial da associação, que é a Ariane, até hoje é ela. E eu lembro que eu falei, Ari, se tiver alguém com jeito de ser jovem, não pergunta nem a idade. Passa meu contato, que eu vou chamar para reunião. Um pensamento meio novo, assim, a pessoa faz um botox. E vamos embora. E aí, assim foi. Toda reunião que a gente fazia, e no momento ainda estava, um período foi online, depois a associação liberou para a gente voltar a se reunir presencial. E aí, toda reunião, cara, quem quisesse, era só chegar na reunião. E depois a gente via trâmite para ver se era associado ou não, se estava representando a empresa, se era empreendedor. Resolve. Depois eu resolvia. E assim a gente foi, até que teve a fatídica AGO em Rolândia, a primeira presencial da gestão do Mairos, que ali foi a virada de chave para mim. Eu já estava presidente do meu conselho há quase 1 ano, né, há 10 meses. E ali que eu entendi que eu tinha uma responsabilidade muito grande com o conselho. Né? A CPG Jovem é o conselho mais antigo do estado. São 40 anos, neste ano, 40 anos de conselho. Na época eram 36. E eu descobri isso no meio da AGO. Numa fala que o Mairos fez, que ele contextualizando, né, que eles estavam fazendo uma pesquisa de recuperar a história dos conselhos e tudo mais. E ele falou, inclusive, eu estou muito feliz que nós estamos aqui com o conselho mais antigo do Paraná.
E eu sentadinha Quem será? ouvindo, né? Nossa, que bacana, né? O Que conselho loucura, mais né, antigo menino? do Paraná. Meu Deus. Deve ser uma galera bem de mais idade já e tal. E aí ele falou, é Ponta Grossa. E eu com aquela cara de paisagem, né? Tipo, sim, pessoal, sou eu. E eu pensando, meu Deus, onde eu me enfiei? E aí, nessa GO em específico, só estava eu e o Cris, inclusive. Nós tínhamos ido só para a GO. Nós viajamos de madrugada, da sexta para o sábado, de Ponta Grossa para Rolândia. Participamos da GO e a gente voltou no carro e eu falando, cara, a gente vai para o congresso da FACIAP, que o congresso era no mês seguinte. A gente vai para o congresso da FACIAP e a gente tem que dar um jeito de reerguer isso aqui. Não sei como, mas vamos. E assim foi. Daí foi nisso que eu fiz a reunião com a Ariane. E comecei a aceitar todo mundo. Era só chegar na reunião. A gente fez uma recepção de novos membros em dezembro para tentar virar para 2022 com mais pessoas. Naquele momento, o conselho era eu e mais 4 pessoas. Nossa, só isso? Só. Gente, isso que a gente tá falando aqui é uma reconstrução, assim, que não é uma coisa fácil de se fazer, porque você não tem o que ofertar palpavelmente, digamos assim, em troca. Sim. Né? Você não pode pagar as pessoas pelas participarem do conselho. E a gente pensa que olha o tamanho que é a cidade de Ponta Grossa para estarem em 4 pessoas. Sim. Sim, sim. E outra que a pessoa vai captar, vamos dizer assim, ela vai receber benefícios, assim, ela vai encontrar, é a palavra, benefícios em conselhos, em núcleos, enfim, se ela estiver participando ativamente, né? Sim. Ela tem que ainda fazer o esforço para conseguir colher alguns frutos aí. Então, é uma coisa que, né, não tem como você prometer, vai ser bem legal. Você diz assim, vamos, vai ser bem legal, a gente vai fazer umas coisas bem legais. Depois de uma pandemia, então, exatamente. pra prometer, né? Nossa, uma Exatamente. O povo com as empresas, assim... Uhum. E foi e era bem, o discurso era bem esse, vamos lá. No quê? Não, vamos lá. Depois você vai descobrir o que é. Perfeito. E assim a gente foi reconstruindo e eu sou muito grata assim a esses 4 que permaneceram comigo naquele momento, porque foi essencial para a gente conseguir reconstruir realmente o conselho. Então, o Cleison esteve com a gente e ele me sucedeu no conselho depois. A outra pessoa é o André, que faz parte do conselho até hoje, foi diretor, enfim. A outra pessoa é o Cris, que é meu sócio e que hoje é vice-presidente do conselho. E o outro é o Jefferson, que é o atual presidente do conselho. Então, realmente, foi uma linha sucessória, basicamente, que seguiu. Então, realmente, lideranças ali que acreditaram e não deixaram o conselho morrer. E, claro, as pessoas que passaram pelo conselho e tiveram que sair naquele momento, realmente foram pessoas que chegaram e falaram, Tânia, não consigo, eu preciso agora focar em outra coisa. E a gente super entendeu. Mas eu sou muito grata a eles que realmente ajudaram a segurar as pontas, assim. E não foi uma nem 2 reuniões que a gente foi para a associação para fazer reunião, eu, o Cris, que era meu sócio. Já passava o dia inteiro na empresa junto. E mais uma pessoa, né? Um dos meninos ou 2 dos meninos. E assim a gente foi e reconstruiu. Sim. E hoje, né, ver a potência realmente que o conselho está é algo que me deixa muito orgulhosa, assim. Porque, claro que não é fruto do trabalho de uma pessoa, realmente é uma construção. E de todo mundo que acreditou no projeto a partir dali. E hoje, só por curiosidade, quantas pessoas estão hoje? Olha, eu posso falar o número, talvez eu vá errar o número, mas eu acredito que está quase ou mais que 60 pessoas no conselho. Nossa, eu não estava esperando isso. Eu entreguei a gestão com 22 pessoas. Novamente, vamos lá, de 4 para 22? Isso, menina. Em 2022. Eu entreguei. E eu não terminei minha gestão, né? Porque eu fiz uma gestão tampão em 2021. Uhum. E aí eu teria 22 e 23 como presidente do conselho. Mas aí a presidente Paloma me fez o convite para ser vice dela e eu saí no final de 22 e o Cleison terminou minha gestão. Justíssimo, achei assim. Pois muito que bem. Tá, tem uma coisa que me chamou a atenção que é o seguinte. A gente já falou em algum outro episódio, que a minha memória é um pouco fraca, não me deixa lembrar com quem foi, mas a gente falou sobre coragem, sobre às vezes liderar, ser você emprestar a sua coragem para quem você está liderando, para as pessoas que você está levando, conduzindo aí, até que elas se apropriem dessa coragem e façam aquilo que precisa ser feito. Foi muito isso esse momento? Isso já aconteceu com você outras vezes? Eu garanto que já. Conta aí para nós. Pelo amor de Deus. Olha, eu sinto que, querendo ou não, ver hoje o conselho da forma que está é um reflexo disso. Sim. Né? De pessoas que lá atrás realmente acreditaram na ideia
e que hoje eles estão construindo a jornada deles, a liderança deles, e eu fico muito feliz mesmo em ver, né, tanto o Jeff quanto o Cris agora, né, a dupla ali conduzindo a gestão, o Jeff já quase encerrando a gestão dele, a da CPG é quebrada, né, do calendário da FACIAP, então a gente está no fim da gestão do Jeff, mas eu realmente acredito que é muito isso, né? É emprestar essa coragem para que as pessoas possam desenvolver aquilo que é o melhor delas. Então, eu fico muito feliz mesmo e, claro, assim como outras pessoas também emprestaram a coragem delas para que eu pudesse desenvolver a minha liderança, né? Então, dentro do núcleo, né, dentro do conselho lá em Ponta Grossa, cito aqui o presidente João, que foi o presidente que eu entrei no conselho. Então, muito do que eu entendo por liderança, ele é um parceiro hoje de negócios do escritório, é meu contador, inclusive. Isso faz com que a gente realmente tenha essa vontade de contribuir, sabe? E com certeza a Ju também, né, que foi a presidente que me antecedeu, ela também teve suas contribuições, né? A coragem que ela teve de conduzir um núcleo em 2020, o conselho em 2020, sendo dona de uma agência de viagens, né? Que foi talvez um dos setores mais afetados diretamente pela pandemia. Então, ela foi a primeira mulher presidente do conselho também. Então, tem muitos fatores ali que eu também aprendi muito com ela. E ela foi criando projetos e tentando ali manter a galera engajada em 2020. Então, o grande fator, né, que dificultou a sequência do conselho realmente foi um fator externo, que foi o fator da pandemia. Sim. Mas, sem sombra de dúvidas, esse emprestar a coragem faz muito sentido. E eu sou muito grata a todos aqueles que, dentro do conselho, né, foram essas pessoas. E, claro, não posso deixar de citar Mairos e Paloma, que foram os presidas que diretamente eu acompanhei dentro de FACIAP Jovem. Em especial a Paulo, né, enquanto minha presidente, né, a gente sempre fala minha presidente, porque realmente aí é uma liderança muito direta, né? Você aprender todos os dias. Sim. E eu sempre já falei isso para ela várias vezes, então não é demagogia falar. Um beijo, Paloma, se você está assistindo, menino. Com certeza. Eu já vi falar muito de você. Parece ser bem maravilhosa. E de realmente sentir esse impacto muito para além de associativismo, sabe? O que a gente desenvolve de liderança, a gente aplica, claro, dentro de FACIAP Jovem, mas, meu Deus, o que eu despertei de visão, de vontade, de ambição mesmo, profissional, Sim. sabe? Empreendedora, eu devo muito a ela, com certeza. E já puxando, assim, um pouquinho a sardinha, assim, para a liderança feminina, assim, Isso. eu não posso deixar isso de lado, né, gente? A Mário tem essa pergunta importante aí sempre. Eu sempre tenho essa pergunta, porque faz parte do escopo. Com toda certeza, é obrigatório. Claro. Eu queria saber de você se você teve alguma dificuldade nesse caminho pela liderança, que se você fosse homem, não teria. Eu realmente acredito que existem pressões que nós sabemos que nós passamos. Existem olhares, existem comentários, existem dúvidas que elas pairam em torno da nossa liderança e muitas das vezes não por nós, mas por outras pessoas. Então, eu realmente sinto que sim. É claro que talvez não de forma direta. Mas, às vezes, seria menos pior se fosse de forma direta. Sim. Porque você se pergunta se é realmente real ou se é uma coisa que é você que está imaginando, mas tá ali. Que às vezes, Tá às ali. vezes não é nem um comentário, às vezes é um olhar, uma carinha diferente. Tu pensa, o que será, né? Que se fosse direto, quem sabe seria mais fácil de se resolver, né? Exato, porque aí você teria o fato e poderia conversar com a pessoa, e estava Exato. tudo bem. Exato. Mas, com certeza, assim, e eu sinto hoje muito menos, né? Hoje eu acredito também que a minha segurança é maior, enfim, minha maturidade é outra. Mas, principalmente no início ali da minha jornada dentro de FACIAP Jovem, antes mesmo do convite da Paulo para ser vice-presidente, mas enquanto diretora de marketing, né? Que foi minha primeira pasta em FACIAP Jovem na gestão do Mairos. Eu sentia que eu tinha um receio muito grande, assim, das pessoas me interpretarem mal em alguma situação. Então, eu sempre tive um cuidado muito grande com quem eu ia conversar, da minha postura. E eu sinto que, assim, foi importante eu ter esse cuidado para que não gerasse realmente nenhuma interpretação incorreta sobre mim e sobre a minha liderança. Mas eu sinto que é um peso, né? É um fardo maior para nós. Que talvez, e aí, meninos, não nos levem a mal,
Mas a gente sabe que é muito mais a gente que carrega essa preocupação, esse cuidado. A gente pensa 2, 3 vezes antes de falar, principalmente em situações que podem ser conflituosas ou que você precisa se impor. A gente realmente tem um tato e um cuidado cada vez maior, assim. Sim. Mas hoje sinto que é mais tranquilo. Não que isso não aconteça, mas é mais tranquilo. E percebo também que é importante quando a gente fala sobre isso, né? Porque talvez tenham mulheres que estão nos acompanhando e que pensam, nossa, então o que eu estou sentindo não sou só eu que sinto, né? Não, realmente existe isso. Então, não à toa, né, a ideia delas é um projeto maravilhoso por isso, por trazer essas conversas, esses momentos de troca franca, assim como a gente tem no Liderança para Elas também, e fomentar isso, né, para que mais, principalmente dentro do nosso ambiente, né, empreendedor, associativista, que a gente possa ter esses momentos de conversa. E também é importante quando a gente traz os meninos para conversar sobre isso, para que a gente consiga tornar, pelo menos, o nosso ambiente um ambiente seguro de verdade, para todo mundo. Então, essa construção, ela é fantástica. E para que fique claro, né, para todo mundo, porque o que acontece, o ciclo disso é assim, você nota que você está sendo avaliada o tempo todo, me parece, né, você, no caso, nós todas. A gente nota que a gente está sendo avaliada e a gente começa a se avaliar o tempo todo numa tentativa de se avaliar antes para prevenir a avaliação ruim que pode vir de fora. A validação. Isso. Só que aí, nesse rolê, assim, você se coloca uma armadura, você não consegue respirar. Né? Essa é uma associação. Assim, se você ficar usando uma armadura o tempo todo, se você ficar se policiando o tempo todo, você não vai conseguir respirar. E aí, às vezes, a gente bloqueia coisas que são nossas muito importantes. Autenticidade, né? nossa, muitas das vezes. Exatamente. Personalidade, autenticidade. A gente deixa, às vezes, de enxergar coisas que, se a gente estivesse no nosso ambiente aí, de liberdade, seja criativa, seja de liderança e afim, se sentindo à vontade no nosso próprio corpo ali e tal, a gente não ia deixar de ver. A gente ia enxergar possibilidades de fazer, se sentir ok para fazer diferentes coisas, né? Acho que tem muito, muito disso. Esses dois assuntos estão muito conectados, né? Essa dificuldade e a necessidade, às vezes, de sentir que você precisa ser uma outra pessoa, que você não é muito, né? E falar sobre isso é importante, principalmente para que mais mulheres sintam que são, sim, capazes de estar no espaço de liderança. Exato. Então, e aí falando, né, Mara, um projeto que inclusive é a Mara que coordena atualmente na FACEAP Jovem Liderança para Elas, que foi criado na gestão da presidente Paloma e a primeira coordenadora foi a Fer. Então, esse é um projeto que nós pensamos ele, né, na gestão passada e veio muito com a presidente Paloma isso, para que a gente realmente fomente essa liderança em mais mulheres. O que nós mais queremos é ver a mesa dos presidentes nos EPJEs cada vez mais equilibrada. Meninas, sim. Eu senti, esse último que eu fui, eu fiquei meio... podia ter um pouco mais de mulher aí, né, gente? Eu fico automaticamente contando já, né? Sim. Eu tenho feito esse exercício quando eu visito as associações comerciais, porque sempre tem o quadro dos ex-presidentes. Assim, e eu sempre faço esse exercício de olhar quando foi a também primeira faço. mulher presidente. É automático. E assim, eu venho, né, de uma associação que é a Ponta Grossa, que teve sua primeira mulher presidente após 100 anos de associação. Então, nós tivemos uma presidente que fez um trabalho de uma gestão tampão também, anteriormente, mas no início dos anos 2000. Mas a primeira mulher presidente eleita da CPG é a Geórgia, no ano do centenário da associação. Então, é muito forte a gente falar sobre isso. Eu me arrepiei, inclusive, falando sobre isso. Então, projetos como esse, realmente, ele vem para que a gente possa saber que nós estamos plantando uma sementinha aqui, que esse é um ambiente para, sim, a gente falar sobre isso, para que mais mulheres possam ter esse espaço, né, de liderança, possam se desenvolver. Ver que é possível. Ver que é possível. É olhar alguém no palco e olhar, esse lugar também é meu. Isso é uma coisa que eu tive, né, essa escola muito forte, tanto pela Paloma quanto também pela presidente Geórgia, que é olhar o palco e falar, eu também posso. E para isso eu não preciso ser uma pessoa diferente de quem eu sou. Eu não preciso perder a minha autenticidade, eu não preciso falar de um jeito diferente, eu não preciso me portar de forma diferente. O fato de ter desenvolvido a minha liderança vai ser o suficiente para me colocar nesse espaço também.
Então, eu realmente falo que eu tive uma honra muito grande de ter mulheres muito fortes como lideranças que me antecederam, né? Ou que eu pude também estar servindo a liderança delas e aprender de forma muito direta. E vou aproveitar, já que estamos falando de mulheres fortes, eu acredito que minha mãe está assistindo esse episódio, então deixar um beijo para minha mãe. Perfeito, vai lá. Maravilhosa. Então, eu vou contar essa história. Ela adora quando eu conto essa história. Ai, meu Deus. O nome da minha mãe é Lenita. E o meu nome é Tanile por causa dela. Tanile é o contrário de Lenita. Deus. Sim. Então, e quando a gente fala, né, dessas escolas, com certeza a minha primeira escola foi dentro de casa, né? Minha mãe é uma liderança desde sempre, sempre foi junto com meu pai, claro, mas é uma pessoa que sempre puxou à frente. E aí, quando você falou na apresentação, né, que eu tenho esse perfil de, vamos lá, vamos fazer e vai dar certo, com certeza eu herdei e aprendi isso dela. Então, sou muito grata por ser filha de quem sou. E por levar o nome dela, né? Eu acho que isso é o mais forte, assim. Tem uma conexão fantástica, eu, ela e meu pai também. E conhecemos ela em Rolândia. Ela estava na PJE, inclusive. Gente, eu faltei esse. Perdeu de conhecer a Lenita. Pois é, menina, agora. Ai, eu podia ter uma foto dela aqui no nosso negócio. Ai, tudo bem. Nossa, mas eu tô. Antes, quando você tava falando do projeto e tal, eu tava assim. Não vou chorar, porque é muito isso de. Por que é importante ter mulher? Na liderança. Mas, se é igual, né, as capacidades aí femininas e masculinas e tal, por que a gente tem que insistir em colocar mulheres na liderança? Por representatividade, gente, pelo amor de Deus. A gente não... você precisa se ver lá, você precisa ver alguém como você lá para você acreditar que você consegue chegar lá. Né? Porque senão não... existe essa trava. Parece que fica muito distante. Exatamente. E você nem nota que está... Você nem pensa assim, está distante, porque você nem chega a pensar na possibilidade de você assumir uma coisa dessas. E de você ser suficiente para isso, né? De você pensar, não, tudo bem, não sei fazer as coisas aqui e tal, mas assim, vou aprender e vou fazer enquanto aprendo e vai dar tudo certo e vou dar o meu melhor e é isso aí. E se estou aqui é porque teve uma coisa também quando a gente conversou antes que você me falou que era assim, se eu cheguei aqui onde eu tô, eu não preciso ficar me provando de novo, né? Já tô aqui. Né? Agora é aproveitar. Claro, a gente vai errar, a gente vai aprender, mas não ter essa dúvida, sabe? Poxa, mas será que esse espaço é meu? Porque eu sinto, e eu já conversei sobre isso com muitas mulheres que são liderança, que essa sensação, você já está lá. E você sentiu, mas será que esse espaço era para mim mesmo? Sim. Será que não teria outra pessoa mais capacitada do que eu? Então, não é nem no processo de chegar lá, é quando você já está lá. Então... Sim. Esse é o sentimento que eu sei, né, que nós mulheres temos. E se eu pudesse deixar um recado para quem está nos assistindo, é que não tenha medo desse sentimento. Ele faz parte do processo. O que a gente está fazendo aqui é justamente que a gente tome consciência de que ele exista, mas que a gente não desista por sentir. Está tudo bem. Está tudo bem. Faz parte da nossa jornada. O medo vai vir? Vai. Mas ele vai embora também. Isso. Ele passa. E coragem não é aquela coisa, clichês aqui, mas que fazem sentido. Coragem não é não ter medo, né? É a gente ir apesar dele. Vai com medo mesmo. E assim, apesar de eu sentir que eu, nesse momento, que eu não mereço muito estar aqui, faço. E assim, essa sensação passa de fato, né? Sim. Com certeza. E por isso que é tão importante nós termos esses ambientes seguros, assim. E ter pessoas em volta, né, dessa liderança que também te ajudam a lembrar de, olha, você está aqui porque você construiu isso, é essencial. Então, ter boas pessoas no nosso entorno é muito importante. A minha presidente, o presidente Georgia, fala que é o núcleo duro. Você tem que ter um núcleo duro em volta de você. Sim. E é muito real isso, assim. São pessoas que tanto precisam ser pessoas que possam te ajudar a levantar, mas também pessoas que você saiba que se precisar te puxar para o chão, também vão te puxar para o chão. Vão te dar real. Exato, de saber que, olha, vai ter horas que vão te chamar para um feedback que talvez não vai ser dos mais agradáveis no mundo, mas a gente sempre fala, principalmente o movimento jovem associativista é para isso.
É pra gente lapidar, pra gente desenvolver. É errar agora. Exato. E eu sempre brinco isso na diretoria, que eu falo, a diretora mais fraca da minha diretoria sou eu. Então, é muito bom isso, ver que as pessoas estão se sentindo à vontade para desenvolver. E eu olhar para essa jornada que não tem nenhum ano na presidência ainda, mas de jornada, né, enquanto gestão já 3º ano, pelos 2 anos de vice-presidência, é olhar e falar, poxa, eu também estou aprendendo com essas pessoas, sabe? Lê do engano de quem acha que eu estou ensinando alguma coisa. Eu estou aprendendo o tempo todo. E aí é só dar luz para que cada um faça a sua parte e brilhe por conta. Assim. Acho que o mais gostoso da liderança é isso, é ver todas as pessoas se desenvolvendo também. Perfeito. Perfeito, nossa, isso é muito... Ai, olha, que pessoa, minhas amigas, que pessoas. Deixa eu te pedir uma coisa, teve uma decisão na sua história, na sua trajetória, assim, tanto desde que você aí começou a empreender, em relação ao associativismo também, uma decisão que na época pareceu muito arriscada mesmo, mas hoje você pensa, caraca, se eu não tivesse decidido isso aqui, eu não sei onde é que eu ia estar hoje, se socorro Deus. Acho que tem vários, assim, são pontos de inflexão da vida, né? E Exato. Se eu tivesse ido para outro caminho, o que teria acontecido? Isso. Eu acho que tem 2, talvez 3 histórias boas, mas eu vou citar rapidamente elas. A primeira foi a minha decisão de me mudar para Ponta Grossa. Então, eu sou natural de Apucarana. Verdade. Eu sou do norte do Paraná. Então, eu sou natural de Apucarana. Estava terminando ali o 3º e eu decidi que queria fazer jornalismo. E aí, eu fui prestar vestibular. E eu passei, tanto na UEL, quanto na UEM, quanto no EPG. Mas aí eu já tinha esse combinado com os meus pais que se eu passasse no EPG, eu queria ir para Ponta Grossa. Uhum. À época, o curso de jornalismo do EPG era o melhor do estado, era melhor que o da Federal, inclusive. E era carga horária integral, então eu sabia que essa é a formação que eu precisava. Ia mergulhar no negócio. Total. E aí, com um privilégio gigantesco de ter essa possibilidade financeira de me mudar de cidade, enfim... que meus pais fizeram das tripas coração, como diria minha mãe, para que isso pudesse acontecer. E aí eu passei na UEPG e eu fui embora. E eu sou filha única. Então, assim, eu passei uns 2 meses chorando em Ponta Grossa e minha mãe chorando em Apucarana. Mas decidida de que eu não ia... que eu não ia arredar o pé. Que eu ia fazer jornalismo na UEPG. Me arrependi amargamente no começo, que eu tava, por que eu não fiz o El do ladinho de casa? Podia ir e voltar todo dia. Sim. Mas decidida de que ia dar certo. E aí tem uma ligação fatídica que minha mãe me fez no 2º dia que eu tava em Ponta Grossa. Muitos dias que eu tava lá. Era, na verdade, o 4º dia, né? Mas o 2º dia de aula, que era feriado em Apucarana, minha mãe me ligou. E aí tem a história da carne moída no RU, porque era carne moída na RU, e aí minha mãe me ligou chorando, ela e meu pai chorando, e minha tia e meu tio, que também ajudaram a me criar, enfim, todo mundo chorando lá em casa, porque tinha sido carne moída na RU, e eu não gosto muito de carne moída. E a minha mãe me ligou, não, porque... o meu pai me ligou. O negócio é o seguinte, conversei aqui com a sua mãe, é pra você arrumar um restaurante, porque não é pra você ficar comendo na RU todo dia, se for carne moída, e não sei o quê. E eu, tipo, pai, tá tudo bem, hoje já não foi carne moída, tinha sido carne moída no dia anterior. E aí eu me lembro que eles falaram, tá tendo aula? E era primeira semana de aula, Sim. Não teve aula nenhuma. Sim. E aí a minha mãe falou, então vem pra Apucarana, daí domingo você volta pra Ponta Grossa. E eu lembro que eu falei pra ela, eu não vou, porque se eu for eu não volto. Então eu vou ficar aqui até o carnaval era fim de fevereiro naquele ano. Eu vou ficar aqui até o carnaval, daí no carnaval eu vou. Aí eu fui no carnaval, aí foi aquele choro pra voltar pra PG, enfim. Aquela coisa de despedida na rodoviária, tipo novela, assim, todo mundo chorando horrores. Se minha mãe estiver assistindo agora, provavelmente ela vai estar chorando, lembrando disso. E eu lembro que minha mãe falava, nossa, será que um dia eu não vou sentir quando você estiver indo embora? Hoje em dia, coitada, eu só mando, mãe, tô em tal lugar dela, beleza. Sim. Tô em X cidade, beleza. Então, claro, né, a vida também foi se construindo. Então, esse foi um grande ponto de virada, assim, total na minha vida, por N fatores. Então, eu cheguei em Ponta Grossa sem conhecer absolutamente ninguém. Ninguém mesmo. Corajosa. Eu fiquei num pensionato, então a gente alugou um pensionato que não tinha contrato. Então, se eu desistisse no meio do caminho, não tinha que pagar multa, era só catar minhas coisas e ir embora. Eu fui embora com uma mala, e era isso. Minha mala e meu violão. E aí, uma mala, um violão e um sonho. Exatamente. Então, com certeza, esse foi um baita ponto de virada, né? Isso me fez sair total da zona de conforto. Conheci pessoas incríveis em Ponta Grossa. A Tasha, que é minha melhor amiga em PG, e a família dela, que super me acolheu. E aí, aos poucos, as coisas foram acontecendo, né?
Mas foi importantíssima para que eu realmente, cara, vou viver a vida. Menina, você começou o seu percurso aí no associativismo em Ponta Grossa, né? Se não tivesse ido para lá, aonde é que nós todos estamos? Exatamente. Então, e é muito louco pensar isso, porque eu conhecia a CIA lá em Apucarana, né? Eu sabia da existência da associação, mas eu associava só a comércio. Sim. E eu não sabia o que era. Tipo, eu sabia que era algo que envolvia o comércio e tinha promoção de Natal. Então, eu associava assim a promoção de Natal. Verdade. E aí, mas assim, meus pais não eram empreendedores, então eles não faziam parte da associação, enfim. Então, assim, eu realmente imagino que se eu tivesse feito possivelmente não teria conhecido a Sil Jovem, ainda que ela exista, mas possivelmente não teria feito parte do movimento. Então, esse é um baita ponto de inflexão. O outro ponto, assim, de virada de vida, com certeza, foi quando eu aceitei a proposta do Cris para me tornar sócia do escritório. Sim. Porque aí também eu entendi que, ok, então, aos poucos eu vou deixar de ser jornalista. Mas eu tô conflitando aqui com o microfone. Eu falo muito com a mão, gente, desculpa. Então, teoricamente, ia deixar de ser jornalista para ser empreendedora numa área que é correlato, mas é outra área. Então, eu precisava tanto estudar mais aquela área, Sim. profissionalmente falando, quanto a gestão. Mas aceitei. Eu não sei você, mas eu vou. Não sei o que é, mas vamos lá. E eu me lembro que eu ouvi, assim, de pessoas próximas a mim na época, que eram também pessoas que trabalhavam comigo no jornalismo, que falaram, cara, será que você não está jogando fora um talento? E eu não tenho essa resposta. Eu não sinto que eu joguei fora. Eu acredito que eu muito mais agreguei do que abri mão. Com certeza. E assim, hoje eu conquistei muita coisa profissionalmente e pessoalmente, graças ao escritório. Eu sou muito grata demais, assim, por tudo isso. E com certeza também foi um baita ponto de virada. E o outro foi quando, na louca, eu abri a câmera na reunião do conselho e falei que ia ser presidente do conselho. Justo. Eu não tinha pensado que você ia puxar essa, mas muito justo. Então, ali, tanto esse dia quanto o dia que eu decidi ir de sexta para sábado para Rolândia. E eu lembro que a gente decidiu na semana ir para essa GO. Uhum. Por muita insistência do Mairos, que tinha me mandado mensagem naquela semana falando, viu, vocês vão para PG vai estar com a gente lá na GO e tal. E tem uma história muito boa, porque teve uma ligação do Mairos que eu não atendi no começo da minha gestão. Vou contar, presida. Até hoje ele brinca comigo sobre isso. Talvez tenha sido um ponto de virada também esse dia. Decisões, escolhas. Que eu não atendi ele e pior, eu ainda falei pra ele falou, viu, eu queria conversar com você e tal. E assim, eu não atendi ele porque eu não tinha o que falar com o presidente da FACIEP Jovem. Eu tinha acabado de assumir o conselho, meu conselho estava com poucas pessoas, eu estava com medo de falar com ele. Tu não quis mesmo? Não sei o que eu vou falar, eu achei que tu tinha perdido a ligação. Não, eu recusei a ligação. E ele sabe disso. Eu recusei a ligação, ele me mandou mensagem falando, viu, preciso conversar com você e tal. E aí eu tive... Não, é pior. Desculpa, tava ocupada. A parte ruim da história não é eu ter recusado a ligação, foi o que eu falei depois. Tudo bem. Até aí tudo bem. Ele falou, não, preciso muito falar com você. Daí eu falei pra ele, então... Isso era tipo começo da semana. Falei pra ele, então você pode me ligar sábado, tipo, 1h30 da tarde, 1h30 da tarde, porque eu vou ter assembleia do condomínio. Cara, sério, não façam isso, tá? Com os presidentes de vocês, por favor. Se você tá com problema, fala, não tem problema. Hoje eu tenho que levar a minha avó no judô, amanhã... Cara, foi tipo isso. E aí, então, talvez esse tenha sido também um ponto importante. E por incrível que pareça, apesar disso, no ano seguinte ele me chamou para a diretoria dele, então... Você viu? Obrigada, presida, por não ter desistido de mim. Resolveu e tá tudo certo. É Segue isso. a vida. É isso, perfeito. Talvez até o momento que ele te convidou, ele não sabia que você negou a ligação, ou sabia? Eu acho que a ligação... Acho que negar a ligação não, mas ele já sabia. E aí, quando a gente criou mais intimidade, ele brincou com isso um dia comigo. Eu falei, cara, sendo bem sincero com você, eu recusei aquela primeira ligação. E foi total, porque assim, eu não sabia o que falar com o presidente da FACIEP Jovem, sabe? E na minha cabeça era o presidente da federação querendo saber como estava o conselho de Ponta Grossa. E eu tava tipo, eu não Nem sei o que tem dizer. direito, menina. Eu não sei o que te dizer. Sobrevivendo. Respirando com a ajuda de aparelhos. Em pânico total, assim. Depois, claro, conheci ele, entendi que não existia essa distância de liderança, Sim. enfim, e as coisas Você fluíram. viu, Talvez por olha, isso que daí show. depois veio o convite. Ah, perfeito. Agora, deixa eu... Aqui uma pequena interrupçãozinha. Tu falou que não gosta de carne moída, mas outros tipos de carne você gosta? Gosto, eu como carne sim. Por quê? Eu não sei se você vai estar aqui. Opa! Mas
vem aí, né? Você já sabe no que eu vou dizer, você que assiste aí o Ideia Delas há um tempo. Dia 27 de setembro, agora, aqui, daqui uns dias já, acontece aqui o Festival do Churrasco. Menina, um open food. Carne. Várias, e outras comidas também, né? Bebidas e tal, shoppinhos. Então, assim, uma coisa, sabe? Showzinho. Chique o negócio. Um ambiente muito amistoso, sabe? Muito bom de se estar. Convidativo. Muito convidativo. Uma coisa muito atraente, de fato. Então, assim, se você estiver aqui, já lhe convido. É feito pelo pessoal do Rei da Carne. Eles juntam uma galera lá pra fazer essa coisa toda acontecer. Mó rolezão. E você aí, se você ainda não comprou o seu ingresso, eu nem sei mais, na verdade, se tem disponível ainda pra você, tá? Porque você dorme no ponto, que a gente já falou 1000 vezes. Mas você pode ir lá no Instagram do Rei da Carne e dar uma olhada. Vai que tem ainda, né? Claro. Vai que tem, Não custa tentar. exatamente, você vai atrás. Ok? Minha parte eu fiz, agora você faz a sua. Agora, vocês sabem também que quando eu puxo essa fala de apoiadores aqui, é porque a gente vai iniciar a nossa dinâmica, Tani. Ai, meu Deus, eu tô curiosa pra isso, que vocês só me pediram as fotos, não falaram pra quê. Eu não sei se eu tô com medo, se eu tô ansiosa. Bem tranquila. Câmeras na tela. Câmeras na tela. É o seguinte, até agora a gente podia, assim, ficar muito tranquila, uma conversa muito tranquila, mas neste momento, Tanile, eu preciso que você responda agora que a música tá acabando. Ok? Se você nunca viu a Tanile cantando em diferentes lugares, a menina arrasa. Por isso que a gente quis botar essa aqui, tá? Arrasou. E olha que eu tava pensando, eu só não vou fazer isso por conta do tempo, tá? Que eu sei que você tem uma reunião bem importante pra ir em alguns minutos aqui. Mas eu tava tem uma pensando galera esperando. tem um pessoal aí. Beijo, galera. Beijo, ideia. Eu tinha pensado em fazer você responder cantando as coisas, mas eu vou deixar, tá bom? Você só escolhe rapidamente isso ou aquilo. Ok. Tá bom? Isso ou aquilo, vai. Primeira pergunta. Você prefere acordar cedo pra trabalhar ou trabalhar até tarde? Com Acordar foto de produção? acordar cedo, com certeza. Acordar cedo? Com certeza, eu Matinal sou zero zona. noturna. Sou zero noturna. Menina, tu tem uma cara de quem gosta de tomar muito energético, assim, e ficar... Não, de forma alguma, gente. Assim, se vocês me mandarem mensagem 9h15, a chance de eu não responder é muito grande, porque o meu celular entra em soneca 8h30 da noite. Meu... Mas assim, se quiser me chamar pra correr 4h30 da manhã, tô lá. Conte comigo. Exemplo. Nós vamos deixar isso aqui tá gravado, tá? Pode me cobrar, Eu pode vou- me cobrar. Pois muito, que bem. Ok, vamos lá. Você, Tanile, prefere fast food ou esse prato aqui que a gente não entendeu o que que é? É uma morcija. Ah, meu Deus do céu, gente. Assim, eu tenho um histórico muito bom, que é comer comidas para testar, assim. Tipo, o que é o mais diferente do lugar? Eu quero esse prato. Inclusive, eu não gostei desse que eu comi. Assim, Então- a sua cara ficou ótima na foto, mas Sim, no prato... foi pouco antes de prová-la. Então, sim, total, pratos que não entendemos, pratos diferentes, contem comigo pra tudo também. Adoro uma aventura culinária. Anotado, perfeito. Vamos lá, agora adiante. Você prefere... Quando você tá trabalhando, você pega 1000 projetos ao mesmo tempo ou você vai meio que no uma coisa de cada vez e tal? Vamos respirar? Vamos respirar? Vamos respirar. Eu sou bem 1000 projetos ao mesmo tempo. Meu computador e minha cabeça têm muitas abas abertas ao mesmo tempo. Claro que, assim, eu gosto de começar e terminar as coisas, mas, assim, se eu estou fazendo algo e pipoca alguma coisa no meu WhatsApp, eu vou lá, respondo, minha cabeça guardou ali aquela informação, dali a pouco eu volto, foco de novo e tá tudo certo. Então, eu sou Mil abas. a Magali alucinada de patins. Menina, 1000 abas abertas na cabeça e é capaz de voltar na anterior. Deixa eu só fazer um parênteses. O meu apelido já foi Magali uma época da minha vida. Ei, menina! Olha só, maravilhoso. Não existe. Exatamente. Você, Tanile, prefere corrida ou levantamento de crachá de evento? Seu esporte. Parece que eu dou carteiraço, né? Mas é que essa foto tem um contexto. Mas eu gosto muito de corrida. Acho que eu vou na corrida pra não Ok. parecer que eu dou carteiraço o tempo todo. Ok. Não, era mais uma coisa assim de ver. Estão vendo a qualidade desse papel aqui? Isso Não, aqui é, foi... corrida. Ok, Corrida, sou fã, perfeição sou fã. total, show. E você, assim, quando você dá uma saída, é mais de leve ou uma vibe só se vive uma vez? Vamos nessa. Olha, Olha, não pode Eu mentir, sabia porque que a gente já essa sabe, hein? aqui ia Essa a ser. gente já sabe. eu acho que não dá pra mentir, né? Eu tenho. É do Eu sou Marmatica. sagitariana, né? Então. Você para de botar a culpa no signo das coisas que você
Quando o Mercúrio tá retrógrado, eu sou a vibe só se vive uma vez. A gente é jovem, tem que aproveitar, tem que viver, tem que viver. Nem sabia. Perfeito, de fato. Mas assim, tem que responsabilidade é responsabilidade. Mas assim, depois da obrigação tem muita diversão. Isso aí com certeza. viver. Show de bola. Equilíbrio é tudo, né? Com certeza. Exato. E agora, ok, foi a nossa dinâmica. Eu quero que você fale rapidamente, porque temos pouco tempo de fato. Então continuamos no corre que a música vai Ok. acabar. A gente pede uma frase que sempre esteja na vida da pessoa que veio aqui, dessa nossa convidada. E a sua foi essa que eu achei maravilhosa. Disserte, Tanile. Você... Vai lá, disserte. Seja uma pessoa que faz falta. Esse é o meu propósito de vida. Então, eu sempre ouvi essa frase da minha mãe. E ela sempre falou que sempre achou bonito o fato de como as pessoas falam sobre mim. E eu sei que talvez isso vai soar arrogante, Não mas vou explicar. E ela sempre falou que isso sempre foi algo que realmente brilha diferente. Então, em algum momento da vida, eu não vou saber exatamente quantos anos eu tinha, mas a minha mãe me falou isso. Ela falou, você é uma pessoa que faz falta. Então, sempre procure ser a pessoa que faz falta. E eu realmente adotei isso ao longo da minha vida. E desde que eu comecei a fazer terapia, essa frase voltou muito forte para mim. Assim como a história do passarinho amarelo, que não vai dar tempo de eu contar aqui, mas... Fica pra próxima aí. Essa eu também sei. a diretoria de FACEAP Jovem conhece bem essa história. Parada, essa marca. Mas ser uma pessoa que faz falta é algo que realmente me motiva. E para quem, de alguma forma, convive comigo ou né, faz parte desse projeto de liderança nesse momento, ou alguém que já fez treinamento comigo, palestra, enfim, eu sempre, de alguma forma, toco nesse assunto, porque eu realmente acho importantíssimo quando a gente entende qual é o nosso propósito de vida. E desde que eu realmente assumi para mim essa frase, e talvez eu estou vivendo um momento onde eu preciso revisitar ainda mais essa frase, realmente fez muita diferença. E eu sei que não é no intuito de fazer diferença na vida das pessoas, assim, mas é de saber que alguma coisa aconteceu. Né? Que nem que seja Fez diferença. Um sorriso, um bom dia, um abraço, algo que a pessoa olha e fala, pô, essa pessoa é legal. Então, Perfeito. é isso. Não, só um adendo. Eu nunca mais vi um passarinho amarelo da mesma forma. Nunca mais. Vou deixar curiosidade para quem está assistindo. Quem sabe... Vamos fazer o seguinte, no EPJ Guarapuava eu conto essa história. Fica aí o merchan, hein? Acho justo. Espero vocês em Guarapuava. Ela é da marketing. Pois muito Pra gente bem. fechar esse momento com chave de ouro, nós temos alguns mimos. Então, primeiramente, a caneca, que é da Aresta Personalizados. Eu amo. Inclusive, eu já tinha uma caneca da Aresta, né? Essa é a minha Exatamente, segunda da caneca da Naima. Aresta. Perfeito. Olha lá, Naimã. Exatamente. E também uma vela personalizada. Que linda! Vai lá, senhorita. Ela é, né, Amor e vela. aromatizada aí. Amei. Especial com uma... Ah, leia, vai lá, que leia. lindo. Você é luz no caminho de outras mulheres pela liderança. E nós gostaríamos de agradecer muito pela oportunidade de te conhecer um pouquinho mais. Eu conheço um pouquinho mais por conta da FACEAP, mas tinham muitas histórias que eu não sabia e eu adorei conhecer um pouquinho mais. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A gente ficou muito feliz com essa oportunidade e agora outras pessoas vão poder ter acesso e saber um pouquinho mais sobre você. Obrigada, Maro. Obrigada, Nath. Foi um prazer enorme estar aqui em Beltrão, fazer parte da Ideia Delas, esse projeto que eu já acompanhava, então conheço um pouquinho da Ideia Delas. E fiquei muito feliz quando a Maro me fez o convite. Eu falei, mas com certeza, vamos só ajustar as datas e estarei com vocês. Obrigada a todo mundo que assistiu. Espero que alguma história aí tenha feito sentido para que a gente também tenha um episódio que faça falta. Ai, maravilhosa! Arrasou! Gente, muito obrigada. E a gente se vê no nosso próximo episódio, tá bom? Não esquece de ativar o sininho de notificações lá do Instagram do Ideia pra você saber quando que vai acontecer o próximo, que eu nunca falo, que é pra vocês ficarem na expectativa. Tá bom? Um beijo. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Oi? Tchau. Que legal!